Olá, mulher de negócios, como vai você? Eu espero que bem. Aqui é a Monique Crespo e vamos começar mais um dia fortalecendo a nossa fé e a nossa ação. E agora é o nosso momento para fortalecer a nossa fé. Estamos lendo juntas aqui diariamente o livro Mulheres Improváveis, da pastora e mentora Viviane Martinello, tá? Então, antes da gente começar a leitura, vamos fechar nossos olhos, concentrar nosso coração aqui, para que a gente possa ser guiada e direcionada pelo Espírito Santo, para que as palavras que a gente vai ler agora não sejam só lidas, que entradas por um ouvido e saem pelo outro, não, mas que o Espírito Santo nos ajude a conduzir essas palavras para que elas façam morada em nosso coração e façam morada também nos nossos atos, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Amém. Então vamos começar. Não deixe de pegar um papel, um caderno, um lápis para fazer as anotações, tá bom? É importante a gente fazer as anotações porque a gente assimila melhor o aprendizado. Vamos começar hoje aqui na página 94. Os dons que Deus nos concede são os presentes dele para nós. Não precisamos dar folha quando estamos fora da estação, pois Jesus não está em busca de folhas e nem frutos fora do tempo. Ele não foi injusto com aquela figueira. Ele não amaldiçoou a árvore por não dar fruto, mas sim por ter aparência de frutos quando não era tempo de dar filhos. Muitos seguem o mesmo padrão, têm aparência, mas não frutos. Como igreja de Jesus, talvez vivamos esse tempo, quando ele se aproxima de nós para ver o que estamos produzindo. Malaquias faz um alerta e um questionamento muito importante. Abre aspas. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Malaquias 3:2. Primeiro veio um questionamento acerca de quem suportará a vida do Senhor. Depois, a afirmação de que o Senhor virá como fogo do ourives, como o sabão do lavandeiro, como o refinador da prata. Deus não pode ser enganado. Ele investiga e conhece tudo o que acontece. Quando Jesus se aproxima, ele enxerga e vê quem realmente somos. Quando o Senhor se aproxima, as nossas intenções saltam para fora. Deus não vê como o homem vê. Ele nos vê por dentro. E as folhas já não são mais capazes de esconder quem somos. Para Jesus, o problema é lidar com o que é falso. Não quando a estação não é de frutos e nem com a aparência disforme. Nem com os galhos retorcidos e expostos. Porque tudo isso ele conhece e trata. O Senhor está buscando mulheres que andam em sua própria estação, que não cedem à comparação e não se movem por carência, não se sinta frustrada, travada, nem frutífera por ser quem é e viver esta época que Deus lhe concedeu. Deus sempre buscou aquilo que é verdadeiro, não falso. Falso é ser uma cópia. O problema da cópia é que ela não tem validade e nem legitimidade. A autoridade é fruto de quem somos, do que reside somente em nós, em quem Deus nos criou para ser, e não aquilo que copiamos. Quando se encontrar com você mesma e com o seu chamado, os frutos nascerão naturalmente. Jesus usou a figura da figueira para nos ensinar sobre as estações e também sobre a comparação. Em Lucas, temos outro texto muito interessante que fala de outra figueira, mas que, diferentemente da primeira, cujo problema era a aparência, sofria de comparação. Abre aspas. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo
e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e nem encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano, eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, então ótimo, se não, mande cortá-la. Lucas 13, 6-9. Então, aquela figueira tinha um problema, não conseguia frutificar. Precisamos aprender a admirar sem copiar, sem a necessidade de fazer igual. Algo poderoso acontece quando andamos na nossa estação, quando respeitamos os tempos das estações da nossa própria vida e fugimos do padrão CTRL mais C, CTRL mais V, que é Ctrl V, Ctrl C e Ctrl V, né? No computador. Que é para quem não sabe, é a sigla de copia e cola. Ctrl C copia e Ctrl V cola. Abandone a autossabotagem. Lembre-se, fluímos de forma positiva quando caminhamos na nossa estação e vencemos a comparação, porque a autoridade de Deus está sobre nós. A autoridade de Deus que está sobre nós diz respeito ao nosso DNA. O que nos autoriza é a nossa história, é a construção que o Senhor estabeleceu em nós. Por mais tentador que seja, não copie o que está dando certo ou funcionando para outras mulheres. Mantenha-se fiel ao DNA que o Pai lhe deu. Talhas improváveis. Jesus ainda muda configurações e ainda encontra e usa talhas. Certo dia, durante um casamento em Caná, as talhas sofreram uma crise de identidade. De repente, as talhas vazias passaram a ser conhecidas como aquelas que Jesus usava para produzir o melhor vinho da festa. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho, disse-lhe Jesus. Mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho bom? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Se existe algo que precisamos entender na nossa caminhada com Deus, é que Ele não limita os seus propósitos aos teus estereótipos humanos ou culturais. Na verdade, ao escolher os 12 discípulos, Jesus fez escolhas que enlouqueceram a liderança religiosa da época. Então, acho que a gente pode ficar por aqui. A Vivi, a minha intimidade, veio trazendo aqui pra gente, né, sobre, eu sublinhei aqui o primeiro: o Senhor está buscando mulheres que andam em sua própria estação, que não cedem à comparação e não se movem por carência, não se sinta frustrada, travada, nem frutífera por ser quem é e por viver esta época que Deus lhe concedeu. Essa e também aqui do casamento, né? Também aqui é a parábola da figueira, porque às vezes a gente quer resultado rápido, né? E às vezes a gente tem que esperar o tempo de Deus. E aqui já passavam, eu não sei se depois, no 4º ano, se o jardineiro conseguiu figos para o próximo ano, mas já estava no 3º ano e ainda tinha esperança dela dar figos. Então, às vezes a gente fica muito
ansiosa para ter os resultados, né? E que a gente tem que ir fazendo a nossa parte, né? Não também ficar acomodada, como aqui ele falou, cuidar e adubar. Então, para que possa dar figos. E aqui também sobre o milagre de Jesus em transformar água em vinho num casamento, ainda que fosse, né, como ele traz aqui, antes do tempo, né? Ele disse que ainda não é chegada a minha hora, mas mesmo assim ele fez um milagre. Ele transformou água em vinho, no melhor vinho do casamento, que geralmente por último não era o vinho melhor. O vinho melhor era servido por primeiro. Então vamos encerrar aqui na página 96, tá? Então faça essas anotações, compartilhe aqui comigo seus aprendizados, assim como eu compartilhei aqui. Compartilhe os trechos que falaram mais com você, assim como eu compartilhei os que falaram mais comigo, porque eu quero saber os seus também, tá bom? Então, um beijo e até amanhã. E vamos começar o nosso dia com muita fé e com muita ação.